Bem-vindos ao podcast Saber e Sabor, uma produção original do Bacharelado em Gastronomia da Faculdade Antônio Meneghetti. Estamos aqui eu, Amanda e Clarissa, para um bate-papo no mundo dos queijos. Pessoal, um prazer estar apresentando esse novo episódio e hoje a gente tem aqui com a gente um convidado muito especial, Danilo Cavalcante Gomes. Ele é médico veterinário, formado na Universidade Federal de Minas Gerais em 2011 e também é mestre em ciência animal, formado na Universidade Federal da Bahia. Então a gente se pergunta como é que esse mineiro veio parar aqui no Rio Grande do Sul, né? Hoje o Danilo trabalha no Centro de Diagnóstico e Pesquisa em Alimentos e Bebidas da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Imigração do Rio Grande do Sul. Ele passou num concurso e veio parar aqui no nosso estado, com a área de desenvolvimento rural e produção sustentável de alimentos, focando na identidade e qualidade dos produtos. Assim que ele passou no concurso, ele foi direcionado, ele vai nos contar essa história, para a Câmara Setorial do Leite. E já depois de um tempo já era coordenador, começou a desenvolver projetos educativos de fomento à pesquisa relacionados à cadeia produtiva do leite. Então, hoje, ele é diretor técnico da Associação Gaúcha de Laticínistas, palavra difícil, onde coordena os concursos estaduais do queijo, é jurado nacional e internacional de queijos e também compõe o Conselho Mundial de Doce de Leite, que eu fiquei muito interessada em saber que existe. Importante isso para o mundo. Então, Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, meninas, prazer o meu, né? Agradecer o convite, professora Amanda, Clarissa, satisfação estar aqui com vocês para esse bate-papo sobre queijo, né? Que uma coisa que eu deixar falar, a gente vai ficar aqui uns 2 dias falando de queijo. Isso mesmo. Então, para começar esse bate-papo, que esperamos que vai ser muito longo, a gente queria te perguntar se é médico veterinário e vamos dizer assim, essa entrada no mundo do setorial do leite, né, da Câmara Setorial do Leite, aconteceu de um jeito até bem engraçado, né? Achei que você estava contando para nós ali nos bastidores. Como é que foi esse teu começo? Então, né, eu passei no concurso aqui no Rio Grande do Sul, né? Estava morando em Salvador antes, na Bahia, né? Então tive, né, uma mudança aí significativa, né, de cultura, né, de clima, mas que foi muito legal, né? Sou bem adaptável. Mas tem isso, né? Primeiro, uma coisa importante contextualizar. Em Minas, a gente, né, vive o leite, vive queijo, né? O queijo está, né, nas nossas refeições diariamente. Então, isso está na nossa cultura, né? E eu, como profissional, médico veterinário, né, minha formação na UFMG também, eu tive essa oportunidade de estudar muito a cadeia leiteira, né? Então, desde da produção primária, da vaca, né, dos animais produtores de leite, até mesmo da produção de alimentos. E aí, bom, vim para o concurso, aí, bom, não sabia muito bem, né, minha vaga era para Porto Alegre, mas onde que eu vou, né, parar, né? E aquela coisa, muita gente chegando, né, até a organização, né, do próprio estado, onde que vai entrar essas pessoas. Eu lembro que já tinha um flerte assim, com alguns outros departamentos, só pode ir para cá e tal, até que me apresentaram, né, o meu chefe na época, que foi me entrevistar para saber quem que você é e tal. Aí a primeira coisa que eu falei, eu sou de Minas Gerais, né, vim para cá e tal. Ela falou, não, então você vai trabalhar na Câmara Setorial do Leite, né, você vai trabalhar lá Minas e tal. Gerais. Foi só assim falar que eu era mineiro e já me designou para a Câmara Setorial do Leite, e daí fiquei e mergulhei, né, nesse universo do leite e especialmente dos queijos gaúchos, né, que me apaixonei e hoje me considero um grande defensor, né, do queijo do Rio Grande do Sul, né, que eu sempre levo essa bandeira, né, quando vai para outros estados e até países, né, sempre levando essa pauta do queijo gaúcho. Certo, Danilo. E a gente percebe que você escreveu artigos sobre a consolidação do queijo artesanal no mundo, no Brasil e, como você disse, no Rio Grande do Sul. E aí, o que seria a diferença do queijo artesanal para o queijo colonial? Legal, Amanda. Isso causa uma confusão, né? Porque ela se mistura também. Então, assim, para as percepções de algumas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, né, é a mesma coisa. E, de fato, ela pode ser a mesma coisa, né? Então, assim, o queijo colonial, ele pode ser um tipo de queijo artesanal. A gente tem queijos coloniais produzidos industrialmente, né, por indústrias grandes, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul e até mesmo em outros estados aqui do sul do país. Mas a gente pode ter esse queijo colonial porque ele nasceu artesanalmente,
né? É um queijo que por que ele chama colonial, né? Que ele está ligado às colônias dos imigrantes europeus que vieram no Rio Grande do Sul, né? Essa formação dessas colônias, como é o caso aqui na 4ª colônia, né? Na Serra Gaúcha, e aí que deu origem para esse queijo colonial. Então, o queijo colonial, né, respondendo sua pergunta, ele pode ser artesanal, mas ele pode ser industrial, né? A indústria já aí, provavelmente há uns 30 anos, mais ou menos, né, já produz esse queijo colonial em larga escala. E o artesanal é porque não é feito na indústria. Seria essa Assim, isso é até uma discussão grande, porque assim, como eu falo, tudo, na verdade, são indústrias produtoras de alimento, quando a gente fala do ponto de vista legal, né? Então, assim, são indústrias que produzem um alimento e produzem queijo. A gente usa muito, né, o termo agroindústria quando é pequena escala. Tá. Né? Então, assim, é usual falar isso, as pequenas agroindústrias, agroindústria familiar, né? Que aí sim a gente vai ter essa produção artesanal nesse ambiente, porque ela é feita majoritariamente manual, né? E a gente tem a família em todo esse processo envolvida. Geralmente as pessoas fazem a ordenha dos animais, o leite muitas vezes é próprio, e aí faz toda essa etapa de elaboração do queijo até a comercialização. Numa indústria, isso é mais compartimentado, né? Então, tem a pessoa que vai cuidar da produção, outra que vai cuidar da maturação, de embalar os produtos, né? E usa muito equipamento, né? Então, para produzir em larga escala, geralmente usa um maquinário, né, de mais tecnologia e também volume de produção mais representativo. Legal. Gente, eu vou fazer uma introdução aqui, porque a gente está gravando esse podcast um dia depois do Danilo palestrar no nosso curso de gastronomia da Antônio Meneghetti Faculdade. Então, o pessoal estava na palestra e fez perguntas muito bacanas para os nossos produtores, nossa equipe de produção, que foram gravadas, e a gente trouxe especialmente para o Danilo. Queria já apresentar elas logo na introdução, porque são perguntas muito boas que vão abrir outras linhas de discussão aqui para nós. Então, a gente já teve aqui um vazamento de som. A senhora Amanda me avisou assim, anda logo, Clarissa. Acontece. Então, a gente vai apresentar aqui essas perguntas para o Danilo, e aí ele vai responder como se a turma estivesse aqui no estúdio conosco. Não deu para todo mundo estar aqui com a gente, mas eles gravaram os vídeos para mandar as perguntas. Vamos ver o que eles perguntaram. Então, tá, vamos lá para a primeira, Dani. Só dá um play aqui embaixo. Daí você consegue. Oi, então, é o seguinte, minha pergunta é, se todo queijo é fermentado, como que funciona, como é que funciona a fermentação? Todos os queijos têm esse processo ou são só alguns? Legal. Qual é o nome? Nicole. Foi a aluna Nicole que perguntou. Aluna Nicole. Nicole, legal sua pergunta, porque é uma coisa que eu sempre gosto de trazer, assim, para a gastronomia. Porque muito, né, tem esse conceito da fermentação, né, fermentação natural e tal. E, às vezes, o pessoal esquece de falar que o queijo é produto fermentado, né? E é importante entender isso porque a fermentação é que vai dar a cara do queijo, né? Então, assim, que ela vai dizer para onde esse queijo vai. O que esse queijo de fato vai ser, né? Claro, a gente tem outros elementos ali no processo produtivo, mas a fermentação, digamos, ela dá muita personalidade desse produto. Então, o queijo, sim, é um produto fermentado. Óbvio, né? A gente tem queijos mais frescos, né? Esses queijos que não deu um tempo muito deles maturarem, mas já existe, sim, um princípio de processo fermentativo feito pelas bactérias ácido-láticas. Isso mesmo que eu ia perguntar. O que é a fermentação? Como é que você explica isso? Perfeito. Então, o que acontece? Né? Esses micro-organismos, né, e as bactérias acidoláticas, elas podem estar naturalmente no leite e elas podem vir por uma cultura láctea, né, que vai ser o fermento, que é utilizado principalmente para o leite pasteurizado, para a gente fazer um queijo industrial. Exemplo, eu quero fazer um queijo Gouda, né, vou usar um fermento próprio para esse produto, assim como parmesão e por aí vai. E essa fermentação, essas bactérias acidoláticas, né, seja do fermento industrial ou naturais no leite, elas vão se alimentar do açúcar do leite. O que é o açúcar do leite? É a lactose. Então, elas vão alimentar dessa lactose e, a partir dessa fermentação da lactose, elas vão produzir ali alguns metabólitos, né, que vão dar personalidade para esse produto, em sabor, em aroma, em textura. Então, esse processo de consumo da lactose, né, pelas essas bactérias acidoláticas que faz a fermentação do queijo.
E você estava nos explicando que o queijo tem muito do leite de onde ele vem, né? Então, assim, cada leite vai determinar, claro, não um tipo de queijo, mas assim, é muito ligado à qualidade do queijo ao leite. Você estava comentando antes conosco um pouquinho, né, Danilo? Perfeito, Clarice. Então, a qualidade do leite ela é fundamental para a gente fazer um queijo bom. Né? Fazer um queijo bom com leite ruim, isso não existe. Né? Inclusive, pode ser até um risco isso. Mas, então, trabalhar a qualidade do leite não só em inocuidade, né? em princípios de segurança, né? Para o consumidor, mas também numa qualidade que ela vai dar para esse produto final. A gente tem aqui na mesa, né, alguns exemplares de queijo artesanal. Um deles é o queijo serrano, né, que é feito de leite cru. E aí, isso o que vai acontecer? Se eu tenho um leite de determinado território, eu vou ter também uma microbiologia própria desse leite, né, que ele também, dentro daquele território, na maturação, no processo produtivo, aquelas bactérias ácido-láticas que vão se mesclar nesse processo aí, que já vem no leite, elas vão fermentar essa lactose e vão dar esse sabor. Então, assim, quando a gente fala em qualidade do leite, é pensar também em que temos leites diferentes, né? Em territórios diferentes, né? Com, inclusive, o teor. O que é o teor de sólidos no leite? O leite, assim, 87% de água, né? Uhum. Então, assim, os sólidos, que é gordura, proteína, que vão variar de raça para raça, de espécie para espécie, né? Tem gente sabe, mas, por exemplo, um leite de búfala, de ovelha, ele tem alto teor de gordura. Então, também vai mudar a textura, vai mudar o sabor desse queijo. Então, entender toda essa qualidade da matéria-prima é fundamental para a gente ver que produto nós vamos chegar. E é muito bacana porque ontem você comentava, inclusive, no impacto do solo, né? Então, é muito antes do leite para a produção do queijo. Não, exatamente. Assim, até quando vou falar, né, principalmente para estudantes, perguntar, da onde começa a qualidade do leite? Né? Da onde ela vem? E aí vem muita gente fala isso, assim, quando se aproxima muito do que a gente quer falar da alimentação, né, da nutrição, da pastagem, mas antes disso começa no solo, né? E é importante entender, né, o solo daqui é diferente, né, do solo da Serra, do solo de Minas, que vão dar também o pasto com as características próprias para aquela região e que vão dar sabores e aromas diferentes em cada queijo, principalmente quando a gente fala de queijos artesanais, né? Então, manejar um solo corretamente, né? Ter um solo que ele está bem adubado, né? Bem feito para que a gente possa ter um produto de qualidade, isso é fundamental em toda a cadeia produtiva, né? Para a gente ter um queijo que ele tenha representatividade com relação àquele território, aqueles animais que compõem aquele sistema produtivo. E aí, quando você fala território, talvez é a ocasião certa já da gente falar um pouquinho da palavra terroir, que vai aparecer nas suas explicações, daqui, eu imagino, nas próximas perguntas que a gente tem aqui. E vem dessa ideia de território também, Danilo, e tem para queijo também, terroir, porque a gente ouve mais para vinho, né? Exato. No Brasil, especialmente, né, em alguns estados, é mais comum a gente utilizar a palavra terroir realmente para vinho, né, para alguns outros tipos de produto. Mas na Europa, sim, está intrinsecamente ligado, né, os queijos com o terroir. Né, isso que vai fazer que esses produtos também tenham indicação geográfica. E aí, que dá esse território à cara desse território? Quando a gente tem, né, a gente fala os fatores edafoclimáticos. Como fatores? Edafoclimáticos, né? Que é o quê, né? A gente entra nisso, que é os fatores, né, do clima todo. Então, assim, que é aquela região é chuvosa. Por exemplo, a região do queijo serrano, o clima é temperado úmido, que é a região do Campos de Cima da Serra. Então, é uma região mais fria, com alta umidade. Isso vai influenciar também no produto final. E principalmente na microbiologia desse produto, no tempo de maturação desse produto. E aí vem também a questão do solo, também está ligada nisso. Como é que é essa região com relação ao solo e que tipo de bioma ela está inserida? Que é aí que faz que a gente tenha produtos totalmente diferentes. Por mais, igual a gente falando do queijo colonial, veio, né, com uma herança, né, de imigrantes europeus, né, às vezes um saber fazer de imigrantes italianos, mas é um outro território, é um outro leite. E que aí ele vai dar sabores diferentes. E aí isso que é legal para a gente
enxergar o potencial que a gente tem de produtos aqui no nosso estado, né, e também em outras partes do Brasil. Acho que cabe a nossa pergunta sobre identidade, né, dos produtos, do queijo. Então, eu vou trazer a pergunta da aluna Simone. Foi lá. Ai, começa a... Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Danilo, que deu a palestra para nós, que muitas vezes encontramos nos rótulos de alguns produtos a sigla IG ou denominação de origem. E eu gostaria de entender qual é a diferença dessas duas siglas, né? O que é realmente, o que muda cada uma. Joia. Então, Simone, uma pequena correção na sua fala, que é bem confuso, né? IG é indicação geográfica. No Brasil, a gente tem duas espécies de indicação geográfica. Uma é a indicação de procedência e outra é a denominação de origem. Então, uma a gente fala IP e outra DO. Então, no Brasil, a gente usa esses dois formatos. Exemplo de indicação de procedência, que saiu até recentemente. Queijo colonial do sudoeste do Paraná. Até, inclusive, isso é bem interessante, porque isso ajudou a provocar a gente fazer a nossa indicação geográfica para queijos coloniais aqui no Rio Grande do Sul, porque o Paraná mesmo caracterizou isso a partir de imigrantes, né, europeus, mas que vieram primeiro para o Rio Grande do Sul. Então, na verdade, foram pessoas que do Rio Grande do Sul migraram para lá, com o saber fazer dessa ascendência, né, europeia, e fizeram queijo lá e já conseguiram uma indicação de procedência. E a indicação de procedência está ligada principalmente à reputação. Aquela região tem uma reputação de produção de determinado item. Então, vamos pegar o Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos ele começou primeiro com indicação de procedência no vinho. Então, tem uma reputação que aquela região produz vinhos finos bons. Isso está relacionado com o tempo que eles produzem ou não pelo que as pessoas conhecem do produto daquela região? Pelo que as pessoas conhecem, porque assim, o tempo só é muito relativo, né? O que firmou esse tempo? É a mesma questão, se vão pegar, existia provavelmente, né? Eu não sei falar exatamente da questão do Paraná lá, mas não devia existir assim, eu quero chegar numa loja, no mercado, eu quero um queijo do sudoeste do Paraná, né? Provavelmente foi um termo que veio depois. Mas acredito eu que esse território, né, dentro do estado do Paraná, tinha sim uma importância de queijo, uma fama de ser produtor de queijo bons. Então, assim, tinha uma fala, ele produz queijo, e depois os produtores vão definir o que é o melhor nome para isso. Uma associação define. Então, essa reputação, claro, ela se cria, ela não nasce da noite para o dia, mas ela tem que ter esse reconhecimento das pessoas com relação a isso, né? E o território, Amanda, tem que reconhecer isso. As pessoas têm que valorizar isso, porque não existe, por exemplo, indicação geográfica se as pessoas não têm essa identidade com o produto. Então, vocês têm que ter esse pertencimento. A denominação de origem, o que vai ser a diferença? Ela trabalha com critérios mais exclusivos daquele território. Não é só a reputação. Posso ter a reputação, mas os fatores edafoclimáticos, os fatores territoriais e culturais daquela região, eles são exclusivos para produzir aquele produto. Então, eu não posso reproduzir esse produto em outro lugar. Ele não é só famoso, ele é único. Então, essa região do Campos de Cima da Serra, para o queijo serrano, é isso também. A gente tem o campo nativo, que pertence ao bioma daquela região, né? Ali é Mata Atlântica. Mas o que acontece? A Mata Atlântica tem matas de araucária e uma diversidade de mais de 300 gramíneas e leguminosas, né, que a vaca vai se alimentar e vão dar as diferenças naquele leite que vai fazer um queijo muito exclusivo daquele território. Assim como o gado de corte, uma religião de pecuária de corte. Então, isso está muito ligado à exclusividade, à DO. E a IP, principalmente a reputação. Tá, legal. E nesse universo da preparação, vamos dizer assim, do pequeno produtor rural para estar dentro de uma estrutura de ID ou de DO, eu queria te perguntar, daí no seu LinkedIn você publica alguns artigos, eu vi ali que você recentemente falou da importância de uma oportunidade de trazer para a agricultura familiar de pequeno porte a questão de um queijo mais qualificado, mais artesanal. Como é que você vê essa perspectiva aqui no Rio Grande do Sul? Está sendo possível?
É possível, mas a gente precisa sempre trabalhar com a sensibilização desses produtores, né? Porque às vezes a pessoa está imersa ali numa bolha, ele às vezes consegue vender o produto, mas ele não enxerga todo o potencial que ele tem. Então, faz parte de nós técnicos, né, e do setor da gastronomia também. Pois é. E aí, pessoal, eu gosto muito, né, eu agradeço novamente o convite, podem me convidar novamente que eu venho com o maior prazer, porque a gastronomia tem esse poder de formar opiniões, né, e de criar essa demanda também. Então, não é porque a gente fala muito isso, né, o pessoal não quer sair do lugar, mas às vezes ele não conhece mesmo. Né? Então, acho que faz parte do nosso papel explicar para as pessoas o que é a indicação geográfica, o que já aconteceu de bom, não só nos outros países, como aqui no Brasil. A denominação de origem do Vale dos Vinhedos, vocês falar, ela foi um divisor de águas pro vinho brasileiro, nem só o vinho do Rio Grande do Sul. Realmente, o que representa isso, né, nesse cenário econômico, nesse cenário de território e pertencimento? Como é que você enxerga? Exato. Que aí a gente tem que fugir. O pessoal fala assim, eu não estou olhando só o produto queijo. Né? Eu estou olhando todo um território por trás. Eu posso estar naquele território, Clarissa, e eu nem faço queijo, mas eu vou ser beneficiado desse trabalho de indicação geográfica. Daqui a pouco eu tenho uma agência de turismo, eu tenho um restaurante. E as pessoas querem ir no local, né, vão visitar aqui o Recanto Maestro, eu quero consumir coisas do local. Olha, né, pode ser que queira, mas dificilmente vai vir alguém de São Paulo, Minas Gerais, querer encontrar um queijo canastra aqui. É verdade. Eu quero encontrar um bom queijo colonial. Um queijo colonial feito na quarta colônia, com identidade, né? Porque é isso que vai me conectar ao território, né? E a gente tem que mostrar essa beleza para as pessoas, para elas também se reconhecerem e a gente fazer esse processo de desenvolvimento, né, territorial e econômico que anda todo junto. Eu imagino que muitos dos nossos ouvintes, porque o nosso grupo de estudantes também vem muito da região aqui do interior, né? E talvez eles queiram levar essa novidade para a família deles, talvez a família deles produza queijo. E talvez esse ouvinte nos escutando pense, mas vai dar um problemão pro pessoal lá de casa padronizar, não sei o que acontece, o que a pessoa tem que fazer para fazer parte desse universo, né? Não, isso é muito legal, né? E aí que é um trabalho bonito porque a gente mexe também com a questão da sucessão familiar, né? E aí esse desafio da família de às vezes deixar esse jovem, né? Às vezes o estudante de gastronomia, como a gente viu aqui na aula, que eu ajudo minha mãe a fazer queijo, né? Tinha isso, aprendi com a minha avó, vivi isso. E às vezes é um motivo para a pessoa voltar para a propriedade. Às vezes ela, estudou gastronomia, mas legal, vai usar todo esse conhecimento da gastronomia. A gente tem casos maravilhosos aí na Argentina, um chefe de cozinha que tem uma queijaria e ganha prêmios internacionais, né? É muito legal o projeto dele, está lá na Patagônia, o Maurício. Então, assim, eles vão para casa e aí vão falar, olha, nós temos uma outra forma de trabalhar o nosso produto. E o desafio é fazer enxergar essa beleza que você tem no produto. E até mexe com a autoestima das pessoas, né? E aí você, eu estou trabalhando um queijo que ele tem um significado e eu posso até aprimorar ele, né? Ele é feito assim e tal, as pessoas gostam assim, mas, será que dá para maturar mais esse queijo, fazer ele de uma forma um pouquinho diferente? Eu não vou perder minha identidade, mas vou agregar qualidade. E eu posso ter diferentes queijos naquela mesma queijaria, naquele mesmo território. Então, isso é muito, muito legal, né? Assim, e a gente vê nesse movimento, né, cada vez mais alguns jovens, a cadeia leiteira, né, as propriedades vêm diminuindo muito no Rio Grande do Sul. E passa pela ideia da sucessão familiar a gente fazer o empreendedorismo com esses jovens na propriedade. Porque quando você vai, eu vou ter um queijo da minha família, eu que vou formar, eu que vou precificar o meu produto, né? Então, isso tem um movimento diferente. A pessoa passa a enxergar diferente do que ela está fornecendo leite. Não que não seja importante, tá? Só comentando isso, assim, eu defendo a produção leiteira. Eu acho que a produção leiteira para entregar para a indústria, acho que jovens podem ter interesse nisso.
Mas eu acho que cada vez mais a gente vê o perfil dessa garotada querer fazer algo diferente, né? Algo que, eu vou fazer uma transformação mesmo na minha propriedade, né? Exato. E aí o orgulho de você ter, daqui a pouco, um produto com o nome da sua família, com o nome da sua cidade, o nome da sua região. E isso é muito bonito, né? E valoriza todos nós, né? Com certeza. Claro, e não só para o queijo, né? Para qualquer pois outro é. produto artesanal Exato. de pequena produção que pode trazer essa inovação e conserva a tradição. Isso até Exato. rimou. A fala aqui. E pensando assim, né, Danilo? A gente estava conversando que faz pouco tempo que começou a se enxergar o queijo desse modo, né? E outros produtos também, a valorização do queijo artesanal. E para gente que quer ter contato ou aprender ou mesmo utilizar na nossa cozinha esses queijos artesanais, tem um meio onde é que a gente pode encontrar? Esse ainda é um desafio de desenvolver esse mercado, né, e a cadeia de distribuição. No geral, assim, as nossas feiras agropecuárias, né, que são realizadas no Rio Grande do Sul, é o ponto mais conhecido de contato com esses produtos, né? As feiras da agroindústria familiar, e aí você encontra isso quando elas são realizadas. Hoje os produtores, eles têm também esse mecanismo de eles mesmos conseguirem vender, despachar o produto via transportadora, às vezes via correios, né? E tem dado certo. Agora, alguns outros mercados, né, já trabalham com isso, né, empórios e tal, é um pouco mais difícil de encontrar, mas a gente acha já alguns produtos. E os restaurantes cada vez mais têm utilizado, sabe, Amanda? Assim, quem se conecta aí com o produto local, geralmente insere no cardápio das suas elaborações gastronômicas esses produtos, né? Um queijo, um salame da região, né? Então, a gente já vê que tem esse movimento muito consolidado na gastronomia. E precisa ter alguma autorização para utilizar esses queijos no meu restaurante, enfim, onde eu for trabalhar e vender para outras pessoas? Ótimo, Amanda, porque é importante quem está nos ouvindo entender, tá? Quando a gente fala de produto artesanal, não é que nós estamos falando de um produto informal, né? Que ele não passa por um processo de legalização, aquela queijaria. Então, assim, são queijarias legalizadas. Só que a gente tem os selos de inspeção. Então, assim, esses produtos têm que estar devidamente inspecionados e para ser comercializado no seu estabelecimento, se é em Santa Maria, nesse selo de inspeção tem que estar de acordo para ser vendido lá em Santa Maria. Né? E aí nós temos o selo arte, né? O selo de equivalência, que aí possibilitam essa comercialização de um produto artesanal em diferentes municípios, né? E até em diferentes estados da federação. O selo arte, o que é, Danilo? Traz para nós. Selo arte, pessoal. O selo arte foi foi revolucionário, né? Na produção artesanal do Brasil. Ele é um selo de garantia de qualidade que esse produto é feito artesanalmente. Então, aquela agroindústria familiar, aquela empresa, né, seja queijaria ou fábrica de embutidos, ela tem que comprovar que seu produto é feito artesanalmente. E também alguns outros critérios de boas práticas e tal. E é elaborado um dossiê que é enviado para o Ministério da Agricultura, que emite um número. Né? E esse número, né, geralmente o órgão de inspeção responsável é o Sistema de Inspeção Municipal, né, de Restinga Seca. Então, ele vai fazer esse trabalho, né, às vezes com uma ajuda de um outro profissional, e aí é encaminhado para o Ministério da Agricultura, que solta um número, e aí esse produto, ele além de ser caracterizado de uma forma oficial, que ele é feito artesanalmente, que a gente tem um selo artesanal, ele pode ser comercializado em todo o Brasil. Tá? Então, se eu quiser trabalhar aqui no Rio Grande do Sul com um queijo de outro estado, tranquilamente, tendo selo arte, você pode trabalhar com esse produto em qualquer lugar do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Assim como a gente leva os queijos do Rio Grande do Sul para o Brasil todo, que né? A gente mesmo faz, apresentei, leva... Exato, né? E até é importante comentar, assim, a gente teve Foi muito legal porque assim, das lições que a gente teve das enchentes, Sim. né, foi os produtores se movimentar para buscar outros mercados. Que legal. Então, assim, apesar né, de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e tal,
algumas das lições que foram tiradas, olha, eu não posso ficar dependente de um mercado local, porque num momento de crise, né, eu não vou ter para quem vender. Ficou complicado para as pessoas, as feiras foram canceladas. Então, teve um movimento muito legal de fazer com que essas pessoas tivessem um selo que pudesse vender em todo o país. Né? E foram atrás do Selo Artes, do CISB, do CIF, para que eles buscassem outros mercados. E aí foi muito legal, porque também comerciantes de outros locais do Brasil fizeram também um movimento de compra solidária. E aí que serviu também para abrir um mercado para esses produtores. Né? Então foi uma lição muito legal que foi tirada desse processo todo que vivemos. E eu acho que a gente tem mais uma pergunta agora também para dar voz aos nossos estudantes que ficaram super interessados na tua fala. E está nascendo uma conversa tão boa da pergunta deles, né? Vamos para acho que é a Clarice, Isso né? aí, agora a Clarice que vai falar. Por que alguns queijos têm furinhos? E por que alguns desses, tipo, queijos assim tem um cheiro meio diferente, peculiar? Peculiar. Chique, a palavra chique aqui. Peculiar. Bora lá. Então, pessoal, os furinhos, né? Tecnicamente, o nome que a gente usa são olhaduras. Então, o que são essas olhaduras? A gente pode ter olhaduras mecânicas, né? Que são olhaduras formadas durante o processo, na prensagem. Então, eu posso ter essas olhaduras de forma proposital mesmo no queijo, né? Que elas geralmente são olhaduras irregulares. E também as olhaduras que são as biológicas. Tá? O que são as biológicas? Elas são do processo fermentativo que a gente falou no início. Então, elas são a produção de gás carbônico a partir dessas bactérias fermentando, né, consumindo lactose. Então, elas vão eliminar gás carbônico e vão dar também as olhaduras. Dependendo, tem olhaduras muito específicas. Caso clássico, né? A gente pega os queijos suíços, né? Que utilizam, às vezes, o fermento, que a gente fala um fermento propiônico, e gera aquelas olhaduras, né? Que a gente fala olhaduras perfeitas e tal. Específicas desse queijo suíço. De algumas linhas de queijos suíços, assim, que no Brasil produzem industrialmente com olhaduras, às vezes lá não produz e tudo mais. Então, assim, agora não necessariamente toda bactéria acidolática que está ali fermentando, ela vai também produzir olhaduras. Elas podem simplesmente fazer uma fermentação aromática que não vai gerar esses gases no queijo que vão dar os furinhos. Esses furinhos também, né, essas olhaduras, elas podem não ser desejáveis a partir de algumas outras bactérias, né, que podem até confundir. A gente olha assim, esse queijo teve uma contaminação, né, então é um queijo de baixa qualidade. Aí foi o que você falou, a importância da qualidade do queijo. Então, muitas vezes eu posso enxergar alguns tipos, né, de olhaduras nesse produto que elas podem indicar um processo de contaminação nesse leite, que é um leite provavelmente que teve problemas nas boas práticas. Né? Em toda a cadeia da produção. Na ordenha, na produção mesmo do queijo, né? Às vezes teve algum ponto que faltou higiene e aí a gente vai ter uma fermentação de bactérias que não são desejáveis, né? Como os coliformes. Agora, a gente pode ter no leite cru bactérias acidoláticas naturais, inclusive até propiones, que podem dar as olhaduras que são do queijo, mas não são olhaduras relacionadas a micro-organismos indesejáveis, né? Então, respondendo à pergunta das olhaduras, né, dos furinhos, né, que ela colocou, é isso. E aí, o que fala? Do cheiro, né, desses odores, né, aromas que a gente sente. Está relacionado também a esses micro-organismos, né, inclusive fungos e leveduras, que nesse processo de fermentação, eles também vão colocar aromas e odores característicos do produto. A gente pega um queijo de casca lavada, né? Que tem aí, geralmente tem um cheiro de chulé, né? Então, assim, mas às vezes é proposital. Então, existem tipos de queijo que eles têm esse aroma mesmo. E as pessoas causam estranheza, né? Mas também você pode notar coisas desagradáveis mesmo que está relacionado, de novo, à qualidade do leite, né? Então, a qualidade do leite é fundamental para a gente ter bons aromas, né? Os aromas peculiares também, que vão ser característicos desses produtos. E voltando a uma questão da lactose, né? Em vários momentos você trouxe que a lactose é o açúcar do leite e os micro-organismos fazem a fermentação a partir dela. E o que acontece? O queijo
quando termina a maturação, ele ainda tem a lactose? Ótimo. O que acontece? A lactose, ela vai sendo degradada no processo de maturação. Então, assim, no geral, os queijos com uma maturação, né, que vai chegando aos 30, 40, 60 dias, né, se você faz uma análise laboratorial desse queijo, dificilmente você vai encontrar lactose nele. Então, ele pode ser naturalmente zero lactose. Naturalmente, ele não tem lactose. Então, isso no processo de maturação pode acontecer, mas você pode também usar, né, industrialmente, como acontece para alguns queijos mais jovens, de colocar uma enzima, a lactase, né, que vai também quebrar essa lactose e esse queijo também vai ser zero lactose. Então, isso é feito, alguns iogurtes também acontece isso, né, mas não é no processo de fermentação do queijo. Então, naturalmente, você pode ter. Existem queijos, né? E aí é até recomendado, né, para as pessoas que têm algum tipo de intolerância à lactose. Mas é importante ter a garantia, né? Para a gente não ter nenhum risco realmente, né, que esse produto pode ter algum traço de lactose e aí causar algum problema digestivo. Legal. E falando assim de formato, né, Danilo, a gente já sabe que o Rio Grande do Sul tem uma produção de leite bastante boa, mas se a pessoa decide aderir, vamos dizer, a um selo arte, ela tem que mudar algo no formato do seu queijo, ela tem que deixar ele com uma certa embalagem. Essas são as encrencas que eu imagino que as pessoas se perguntam, né? Pô, fiz esse queijo igual meu avô faz, meu bisavô faz, e agora tem que mudar porque eu quero esse selo. O que vai ter que mudar quando a pessoa decide entrar numa produção mais qualificada? Então, o que é interessante? O selo arte, na verdade, a ideia é que ele garanta o máximo do processo artesanal, natural mesmo. Agora, você vai usar fumaça líquida, por exemplo, fazer um queijo defumado. Já não é um processo que se considera artesanal. Então, assim, nós temos... A ideia é que ele não mude, né? Essa que é a questão. O problema é, às vezes, quando ele tem uma coisa exigência para o selo arte. Matéria-prima de origem determinada. Então, eu não posso, né, adquirir um leite, por exemplo, né, de um tanque, né, comunitário que não conheço os produtores, não tem nenhuma relação para fazer um queijo. Então, ou ele é meu, eu produzo esse próprio leite, ou ele vem de produtores de uma origem determinada, daquele mesmo território, né? Então, você não precisa mudar coisas. O problema é quando você já faz algumas coisas que elas estão mais ligadas a um processo industrial. Aí, sim, você tem que eliminar isso para vir mais para o artesanal. O que não impede das questões de inocuidade que você tem que manter. Então, assim, não se abre mão nem de sanidade de rebanho e nem de boas práticas de fabricação, né? Boas práticas de higiene que a gente tem que ter em todo o processo produtivo. Você falava antes que dentro de vamos dizer, mesmo que haja uma denominação de origem, uma indicação geográfica, podem haver vários tipos ali dentro, né? Então, eu te pergunto assim, o que é o queijo colonial hoje gaúcho? Eles têm um formato fixo? Ou, na real, eu conheço um, você conhece outro? A gente, né? Como se vê isso hoje? Essa pergunta é difícil, porque hoje eu acho que você fazer uma afirmação que o queijo colonial do Rio Grande do Sul, o queijo colonial brasileiro, é desse jeito, é impossível você fazer. Eu acho que a gente tem que falar dos coloniais. É uma riqueza, né? De toda a riqueza que tem. E aí é legal que você me remete a Minas Gerais. Pois é. Né, os queijos, eles eram produzidos, né, com baixíssimo tempo de maturação, poucos dias, e vendidos, e era tudo queijo, né? E aí você não tinha ainda indicação geográfica, não tinha caracterização dessas micro-regiões, só que tinha alguma fama, aquela questão da reputação. Então, assim, você tem uma reputação que na canastra faz queijo bom, que na região do Cerro, em Minas, faz queijo bom, né? Tinha algumas diferenças? Tinha, mas no geral o processo produtivo é quase o mesmo. É leite, pingo, coalho e sal, né? O pingo é o soro fermento que é utilizado ali na queijaria. E aí depois essas regiões, né, que vão ter territórios diferentes, solo, raças, cultura, algumas técnicas daquela comunidade diferentes que vão dar aqueles queijos diferentes. Por isso que eu defendo, né, a gente atribuiu esse nome, né, historicamente no Rio Grande do Sul, porque está atrelado às feiras coloniais, né? Então, claro. assim,
tinha as feiras coloniais, então assim, vendiam todos os produtos coloniais, e entre eles o queijo colonial. Mas era um queijo, né? E que ele tem diferenças em outros lugares, e que eu acho que o bacana é a gente trabalhar esses potenciais de cada região para a gente ter essa tipificação desses queijos dos nossos territórios, né? E ontem na aula, né, ou na nossa aula, você trouxe sobre o impacto do tropeirismo na culinária, nesses produtos que têm uma origem, uma história. Como é que você vê isso na gastronomia? Mas o tropeirismo, assim, né, é uma história que eu sou apaixonado pela cultura tropeira, né, assim, uma coisa que me sensibiliza muito, e eu acho que nós devemos, né, enquanto nação, muito ao tropeirismo. Porque as pessoas não fazem ideia, né, mas a gente não tinha estradas, então essas pessoas desbravavam, né, todo o Brasil, né, em diferentes regiões, até, né, os hermanos, né, latino-americanos também, que faziam tropeirismo, e nossa integração na América do Sul também passa pelo tropeirismo. Então, assim, essas pessoas que iam, né, no frio, no sol, né, com tropas de mula, levando gado, levando charque, levando couro, levando queijo. Então, elas atravessaram todos esses estados e fizeram uma integração gastronômica, né, entre o Brasil. Levaram esses produtos para os outros territórios, né, e fizeram com que a gente tivesse a nossa identidade gastronômica também, que às vezes a gente se perde e tem que resgatá-la. Né? Então, essas pessoas foram fundamentais. O queijo serrano, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é intrinsecamente ligado ao tropeirismo. Se não fosse o tropeirismo, né, provavelmente a gente não tinha esse queijo mais. Essas pessoas ajudaram a manter esse queijo. Esse queijo era uma moeda de troca. E até pouco tempo atrás, né, as pessoas criavam seus filhos com esse comércio do queijo serrano. Né? E aí cabe a nós lutar para manter esse patrimônio e qualificar essas pessoas para poder comercializar o produto. Né? Então, assim, o tropeirismo representa não só nessa questão de manter algumas tradições gastronômicas, como a nossa cultura, né? Fundamental para a nossa formação cultural enquanto país. E conta para nós, da onde é esse queijo serrano? Que região fica? Explica para nós, que é um trabalho que você vem fazendo há algum tempo, né? Isso, assim, né? E trabalhar, sou sócio proprietário do Entreposto de Maturação, aqui em Jaria Campo Nativo, que é um projeto que sou muito apaixonado, né? A gente matura queijos e afina de uns 12 produtores diferentes, é um projeto turístico, né? E ele está ligado a fomentar a produção local ali, que é no Campo Cima da Serra. Então, o queijo serrano ele pertence a esse território do Campos de Cima da Serra. Ele é produzido, né, a partir de leite cru, uma cultura que veio da pecuária de corte. Então, é comum, você vai lá, às vezes a pessoa está ordenhando uma vaca Angus, né? Uma vaca Hereford e outras, né, mestiças que se tem, né? Tinha a cultura do gado franqueiro, né? Que é um gado que tinha na região, que veio com os jesuítas, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha a vacaria Del Mar, que era mais para a região da Campanha, e a vacaria de Los Pinhales, que ficava nessa região mais de vacaria, né? Na região toda dos Campos da Serra, que era uma reserva de gado dos jesuítas, né? Só que depois os jesuítas foram expulsos do Brasil, né, pelo Marquês de Pombal, vieram, né, os imigrantes, né, que a história conta, açorianos naquela região, que tinham no Açores o saber fazer do queijo. Provavelmente o queijo da Ilha de São Jorge, que é o famoso, né? Até alguns portugueses falam de uma semelhança. E eles também sabiam lidar muito bem com o gado. Viu esse gado acelvajado, né? E começaram a utilizar esse gado para carne, para couro e também para fazer queijo. Mas é interessante que era uma coisa que veio com a sabedoria, principalmente das mulheres. Né? Olha só. Eram as mulheres que ordenhavam, que faziam queijo, né? Assim como o queijo colonial também, né? Então, o queijo gaúcho tem essa sabedoria feminina, né? A gente, é importante reconhecer o papel das mulheres de manter esses queijos tradicionais aqui no Rio Grande do Sul. E então, feito nesse território que é o único queijo que a gente tem que pertence a 2 territórios diferentes, 2 estados, né? É o mesmo território, né, que é o Campo Cima da Serra e a Serra Catarinense, que são as mesmas características de relevo, de bioma, de clima,
mas está em estados diferentes. Então, assim, você tem ali desde Urubici, São Joaquim, que pode fazer queijo serrano, até toda a nossa região aqui do Campo de Cima da Serra, né? São Francisco de Paula, Bom Jesus, São José dos Ausentes, né? Fortes em produção de queijo, e hoje esse queijo ele é patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul também, Ai, que reconhecido bacana. pelo IFAI. É o primeiro queijo gaúcho, né? Reconhecido, podemos afirmar isso. Reconhecido com denominação, assim, até inteira, muita gente não sabe, e temos aqui no Rio Grande do Sul que se orgulhar muito disso. O único queijo brasileiro com denominação de origem. Olha só. Os outros queijos mineiros, que até eu, na minha visão, deveriam estar como denominação de origem, mas às vezes é o caminho mais fácil, mais curto, é a indicação de procedência, Tá. né? E então que vai, quando a gente falou, da reputação. Mas o queijo serrano foi direto para a denominação de origem. Então é um queijo que ele tem esse reconhecimento pelo INPI como o único queijo brasileiro até o momento com denominação de origem. E aí a gente vai encontrar no rótulo o DO, aquela sigla Isso. DO, quando for... Os produtores que têm DO, né, que seguem os regramentos, aí sim, eles já têm o selo, né, que é emitido por um conselho regulador, que vai dar esse selo de denominação de origem. Ele pode usar no rótulo, né, a identidade visual de denominação de origem. Você falou que você tem esse empreendimento, é um empreendimento turístico. As pessoas que quiserem podem visitar. Como é que funciona? Por Sim. favor, né? Tá. Dá alguma indicação aí pro pessoal. Segunda, né? Tá lá em Cambará do Sul, que legal. assim, junto com o Parador Cambará, o hotel. O hotel famoso Então, ali, né? é um hotel famoso que está lá, né? Então, assim, está na mesma área da fazenda, né? Inclusive, onde é hoje a Queijaria Campo Nativo era a antiga sede da fazenda, que foi toda recuperada, mas toda a construção ali, quem for lá vai ver, né? O assoalho, os tijolos, né? São daquela construção que foi feita em 1941. Então, foi muito legal, que também é um prédio que seria histórico ali para a região, que foi resgatado, né? Que ele estava já em ruínas, mas a gente possibilitou uma releitura dele. E o foco é produto local lá de Cambará do Sul, né? Então as pessoas podem visitar, né? Fazer experiências lá, inclusive como é que funciona o processo de maturação. Podem também, né, conhecer vinhos da região, né, geleias, doces de leite da região, né? Então, artesanato, né? O artesanato da região, assim como a Quarta Colônia, lá também é um geoparque. Sim, né? bacana. É o Geoparque Canyons do Sul, Canyons, né, que está ligado a Cambará e vai até Torres, né, que é uma região também que tem uma formação geológica integrada e relevante, né, reconhecida pelo Unesco. E queria te perguntar, a gente estava falando aqui para, né, pessoas que estudam gastronomia, que vão estudar gastronomia, e a gente já tem no mundo alguns chefes que estão se tornando muito conhecidos por valorizar, acho que muitos deles, né, o que é da sua terra, né? Então, na tua leitura como pessoa que está lá do lado do produtor, qual é a importância de um chefe, de um cozinheiro que valoriza esses produtos, né? Que são os artesanais, que é o queijo serrano, que é o queijo específico ali que vocês produzem, por exemplo, para a divulgação desse nome, dessa marca, vamos dizer assim. Isso é fundamental, né? A gente estava falando na aula que, né, se não fosse a gastronomia brasileira, esses produtos artesanais não estariam onde estão hoje, né? Esse olhar da gastronomia brasileira para isso. Então, a gente trabalha muito aí com os chefes de cozinha, inclusive nos nossos concursos, né? A gente faz questão de colocá-los, né? Porque eles são pessoas que fomentam e também vão conhecer os produtos que eles ainda não conhecem, vão levar para esses estabelecimentos, vão indicar para outros estabelecimentos, né, trabalhar com esses produtos. Então, acho fundamental, né, a gente envolvê-los durante esse processo. E o que eu vejo muitas vezes dos produtores, né, eles querem que esse produto, né, seja entendido por esses chefes de cozinha, que eles olhem para ele, mas eles não sabem muito bem, às vezes, o potencial que ele tem gastronômico de usar, né? O que esse meu produto pode virar? Então, assim, eu acho que o que é legal da gastronomia também, às vezes vou pegar esse queijo de cabra aqui, vou conseguir fazer uma harmonização com uma geleia, vou colocar fazer um cheesecake, especial. alguma coisa, né?
E às vezes eles não enxergam esse potencial todo. Inclusive até falando, né, que a gente comentou de pratos tradicionais, né, e na cultura italiana, o caso da fortaia, da polenta, né, Total. que eram feitas com esses queijos coloniais, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que mesclar isso, né? O legal, isso eu comentei, não, eu falei assim, ó, gente, o queijo mineiro, o pão de queijo mineiro bom, ele é feito com queijo Minas artesanal, não é com parmesão, com mussarela, né? Então, assim, se a pessoa se arriscou fazer o pão de queijo. Pode escondido no coffee break. Não, assim, não, mas eu acho, vamos fazer um pão de queijo com queijo colonial, acho super legal, tá? Mas não me venha com pão de queijo parmesão, Certo. porque, assim, né, mesmo que seja bom, eu prefiro que a gente faça com... Porque a gente, eu acho que deve isso também às pessoas que elaboraram, a comunidade que fortaleceu essas elaborações gastronômicas. Porque é o queijo deles, né? O queijo das pessoas, é os nossos produtos. Então, eles têm que estar colados nos nossos pratos também. Claro. Né? A gente tem que criar essa identidade de ambos, né? Então, cabe às duas pontas definir. Uma coisa só, até comentando, que eu falo muito com o pessoal ali no Vale dos Vinhedos, eu tive a oportunidade de falar com as vinícolas. Olha, vocês defendem muito aqui o vinho brasileiro e tal, mas na gastronomia de vocês, às vezes, faltam produtos locais, viu? Não adianta que eu ver um queijo parmesão, às vezes vem queijos de fora, né? Uma burrata de São Paulo, mas cadê os queijos gaúchos, né? Então, você tem que também, né, ter essa defesa do produto local como um todo, né? É a mesma coisa lá na Campo Nativo, em Cambará. Não adianta eu pegar um vinho argentino, né, com queijo serrano. Eu acho que meu discurso passa a ficar frágil, né? E eu acho que a gente faz se discutir também várias outras coisas, né? Logística, pegada de carbono e tudo. A importância da gente trabalhar o produto local, né? Claro. Sem falar na questão que a gente falou do desenvolvimento turístico, econômico daquela região, né? Da importância disso. Você traz aí um tema que está bem em voga agora, que é a questão, né, da pegada de carbono. Eu não sei se todo mundo entende o que significa, porque a gente às vezes fala como se já fosse, assim, super conhecido, né? Você explica pra gente o que quer dizer? Meu Deus, essa aqui não estava no script. Não estava no script. Deixa eu te ajudar assim, aqui. A ideia é só de que talvez o produto esteja mais perto. Não, mas sem problemas, assim, né? Isso é importante entender, né? Porque, por mais que não seja... Tem até colegas, viu, gente, na secretaria, que uma hora quiserem, trabalham muito com os pesquisadores. Legal saber. Mas é o que um produto, até mesmo as pessoas, levaram para chegar até determinado local e o que se emitiu, né, de gás carbônico, isso, né? E o que é a importância ambiental desse tema. Então, quando eu fortaleço cadeias curtas, né, de produção local, automaticamente eu estou facilitando, né, que esse processo de eliminação de gases por efeito estufa seja menor. Então, o consumo local ele está ligado a isso também. Então, assim, eu acho que a gente tem sim que pegar no colo a produção local, acho que temos que trabalhar, fomentar, eu acho que faz parte, né, do setor público, privado, olhar para isso, né, como uma responsabilidade mesmo. Então, assim, inclusive de dar oportunidade para as pessoas daquela região. O que a gente quer, né? Igual a gente pega as grandes cidades, né? É virar isso que está virando, né? Uma urbanização que cada vez está mais tóxica, né? Que as pessoas às vezes têm dificuldade de ter um apartamento grande com qualidade de vida, vai morar em cubículos, né? Tem empregos que muitas vezes eles são com uma remuneração que não te permite ter uma qualidade de vida. Então, assim, acho que cada vez mais quando a gente fortalece o nosso interior, a produção rural, né, e os produtos que são típicos do nosso território, a gente nos fortalece também enquanto sociedade. Acho que esse entendimento é bacana a gente ter. Obrigada. Isso mesmo. Eu tô vendo piscar o tempo, acho que já deu mais de uma piscadinha. E eu queria, na verdade, falar sobre esses queijos que a gente tem aqui. Claro, foram utilizados por uma degustação ontem, né? A gente fez uma simulação de júri na aula. Se quiser contar para nós, Danilo. E fala um pouquinho também, que queijo a gente trouxe. Bom, a gente trouxe queijos autorais e tradicionais, né? Tivemos queijos... O que são? Você até vai falar dos queijos autorais, né? São queijos de inovação, né? Que muitos desses agroindústrias familiares gostam de fazer. Então, é a digital ali, né? Desse produtor, né? Dessa agroindústria no produto. E aí é muito bacana porque, assim, a gente foge também do que é tradicional,
mas a gente vai ter, né, essa personificação, né, do que são aquelas pessoas que fazem tal. Ele usou uma técnica diferente e a gente trabalha também com a questão de sazonalidade, né? O queijo vai ser diferente no verão, vai ser diferente no inverno, porque o que a vaca come no verão é diferente do que ela come no inverno, né? O clima é diferente, então também essa microbiota local vai ser diferente nesses climas que são diferentes pela estação do ano. E aí nós trouxemos esses queijos autorais e os queijos tradicionais, o serrano e o colonial, né? Conversamos sobre eles e fizemos um simulado, né, de um júri ali, né? Eles puderam se colocar enquanto juiz de queijo e fala muito da responsabilidade que é isso num concurso. Não é tão simples, porque diverge muito, né? O paladar, o conhecimento. Não é... E aí, né, Amanda, a coisa importante, não é gosto pessoal. Olha só. Né? Então, assim, não é gostei, não gostei. Ele cumpriu a proposta, sabe, Clarice? Sim. Então, assim, eu peguei, eu não gosto de queijo de capa. Eu adoro, mas vamos supor que a pessoa não gosta. Você não gosta. Acontece. Aí primeiro, né, o ideal é que você esteja numa mesa que aprecie esse tipo de produto, né? Para começar a história. Mas se mesmo assim não é seu preferido, você tem que avaliar se ele cumpriu para ser um bom queijo de cabra maturado, que foi o caso desse que estava na mesa. Então, ele cumpriu esses quesitos, tal, é uma boa proposta. Então, beleza, você vai avaliar esse queijo bem. E o mais importante, às vezes, é o feedback que você vai dar para o produtor, né? Então, desses queijos que vieram, né, a gente tem esse olhar ali dessa mesa de jurados, né, que é bacana, e alguns feedbacks até vou levar, né, para o pessoal, né, que fiquei feliz que a turma gostou, elogiou bastante. E para o produtor isso é bom, é um combustível para ele continuar. E aí são observações que são colocadas, às vezes, mesmo que elas não sejam positivas, elas vão servir para ele qualificar o processo. Então é muito bacana quando a gente vê aqui, a gente já está num 3º concurso de queijos artesanais, e aí a gente vê os jurados, né, que já vieram no primeiro, ver a evolução, como os queijos melhoraram. Que legal. Né? E aí, isso é muito bacana, né? Isso que eu acho que nos faz ficar mais feliz ainda de ver o engrandecimento desse processo. Certeza. E aí, Danilo, para a gente poder dizer agora, se alguém está nos escutando, tem mais interesse nesse assunto, vamos dizer, onde é que pode buscar informação no assunto de formação, de melhorar o seu queijo, né? Ou um chefe de cozinha que queira conhecer onde é que ele acha esses queijos, pode te procurar na mídia social, como é que a pessoa deve proceder, assim? Beleza, né? Então, assim, a gente hoje tem vários caminhos aí para quem quer entrar nesse mundo dos queijos, seja como na parte mesmo de comercialização, gastronômica, inclusive está em processo de regulamentação, né? Tem muitos amigos que fazem um belo trabalho da formação queijista. O que é o queijista, né? Queijista é um sommelier de queijos. Então, ele vai entender esse produto, vai saber com o que ele harmoniza, né? Vai saber o que são os potenciais de uso, né? O que ele pode te agradar mais. Então, e ele também tem que entender de todo o processo produtivo para explicar para o consumidor. Então, hoje a gente tem por aí, né? Se a pessoa buscar, não vou falar até porque para não gerar ciúme que falei de uma ou outra pessoa que trabalha com isso, mas buscando acha muita informação queijista, as escolas de queijista. A gente já promoveu até cursos aqui para qualificar as pessoas nisso, né? Que acho que é bem importante, porque você aprende também como armazenar, como fracionar, né? Por que esse queijo está assim? Porque isso aqui é um problema, você comer ele com casca, não é? Então, coisas para você traduzir isso também. E para a produção, né? Hoje a Emater faz um bom trabalho também, tem um curso de formação até lá na Fazenda Souza, onde eu trabalho, né? No Cefaz pela Emater. Pessoal, não sei fazer queijo, quero aprender. Né? Eu indico, busca o escritório municipal da Emater para ver como já se matricular num curso para aprender a fazer queijo. A gente tem em outras partes do Brasil também, né, bons cursos em Minas Gerais, né, que também se aprende já outras técnicas. A própria associação, né, Gaúcha de Laticinistas, eles promovem alguns cursos também para qualificação. Teve uma época que a gente trouxe um italiano, né, o pessoal foi ensinar a fazer burrata, queijos de massa filada. Burrata, mussarela fior de latte, que é uma mussarela usada para pizza também, lá na Itália,
em mais escala, né? Não essa mussarela que a gente conhece comumente. E aí foi legal que muitos produtores fizeram para se qualificar também nessa produção. Mas hoje tem N caminhos aí, né? E eu também sigo à disposição, né? Dentro do que eu puder ajudar, né? Não sou mestre queijeiro, eu sei fazer queijo, mas não sou aquela pessoa que vai dar um curso. Mas me procurando também, sigo à disposição, né? Me chama no Instagram, WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de ajudar. Legal. Legal. E também pro doce de leite, né? Só Ah, pra é. deixar Doce de leite umas também. Vamos ter que vírgulazinhas. gravar um outro episódio sobre Só pro doce de doce de leite, leite. porque não chegamos nesse assunto ainda. Mas aí fica a curiosidade e a vontade de fazermos um Água na próximo. boca. É verdade, isso mesmo. Então tá, Danilo, a gente agradece pela disponibilidade, por ter participado da nossa aula. O ano que vem, esperamos novamente recebê-lo aqui. Pra novos Para alunos. novos alunos, exatamente. Prazer imenso ter você aqui conosco e ensinar pra gente tanto sobre o queijo brasileiro, que a gente às vezes não valoriza e tem tanta história bonita para contar e para formar novas gerações que saibam degustar melhor esse produto, né, Danilo? Obrigada pela sua simpatia e por nos conversar tão longamente com a gente, assim, obrigada por nos dar essa trela, como a gente fala. Oi, gente, Clarissa, muito obrigado, viu? Foi um prazer bater esse papo com vocês, assim, muito interessante, né? Pode me convidar que eu volto sempre aí, muito bacana estar aqui. E, assim, de último, deixar um recado aqui para os alunos, principalmente, para quem está conhecendo um pouco essa área dos queijos, é que lembrar, né, que atrás de cada pecinha dessa tem uma família, tem uma história, né? E que isso a gente tem que valorizar tudo isso para a gente entregar para as pessoas, né, um produto que ele leva não só, né, o valor nutricional dele, né? Ele leva toda uma cultura, leva um patrimônio, leva história, leva um enredo, né, por trás. Isso é muito bonito. Então tá bem. Muito obrigada. Agradecemos também a quem nos acompanhou até agora e aguardem os próximos episódios. Até a próxima, pessoal.